Quero que você olhe para sua tela agora mesmo. Abra seu aplicativo da corretora. Olhe o preço spot da prata. Você verá um número piscando em verde, 73,14 zeros. Você vê esse número e pensa que sabe o valor da prata. Você vê que o ouro está sendo negociado a 4.370. Você pensa que os mercados estão funcionando normalmente. Mas estou aqui para te dizer que o número na sua tela é uma mentira. É uma alucinação. É um artefato digital de um sistema quebrado, que não reflete mais a realidade. Porque enquanto você está vendo 73 nos Estados Unidos, em Tóquio, Japão, neste exato momento, a prata está sendo negociada nas ruas pelo equivalente a R$ 130. Nos Emirados Árabes Unidos, os negociantes estão pedindo R$ 115. Na China, o preço físico ultrapassou US$ 110. Não estamos falando de alguns centavos. Estamos falando de uma diferença de 50 rales entre o preço do papel em Nova York e o preço físico na Ásia. Isso não é um spread. Isso é uma fratura. Este é o som do sistema financeiro global se partindo ao meio. Nesta massiva investigação em 5 partes, vamos relatar sobre a fratura global da prata. Não vamos fazer previsões. Não vamos adivinhar para onde o preço vai na próxima semana. Vamos simplesmente olhar os dados concretos que chegam de todo o mundo hoje, sexta-feira, 2 de janeiro. Vamos analisar os relatos virais de moedas de prata de 19 mil ienes no Japão. Vamos olhar os prêmios massivos explodindo em sites de negociantes dos IMUVSIPAF como APMEX, onde até mesmo barras genéricas estão sendo negociadas 8 alhos acima do preço spot. E vamos explicar por que os bancos não podem permitir que o preço do papel suba para encontrar o preço físico, porque se o fizerem, enfrentarão insolvência imediata. O mercado se dividiu. Um lado é papel, outro lado é metal, e a lacuna entre eles é onde a transferência de riqueza do século está acontecendo. Esta é a história do choque de Tóquio. Vamos começar com a manchete que está agitando a internet. 130 alhos em Tóquio. Isso é real? Temos relatos verificados vindos dos mercados de revenda japoneses. Especificamente, plataformas como Mercari Japan e negociantes locais de barras de ouro no distrito de Ginza. Moedas de prata padrão de 1 onça estão sendo listadas e vendidas por aproximadamente 19.911 ienes. Pegue sua calculadora. Na taxa de câmbio atual, isso se converte em aproximadamente US$ 130. Por que o Japão está em pânico? Por que eles estão pagando quase o dobro do preço spot do Zakwa de Wafa? Não é apenas porque amam prata. É porque o iene japonês está colapsando. O Japão é o canário na mina de carvão para a crise monetária global. Sua dívida PASE-PIB é superior a 260%. Seu banco central perdeu o controle do mercado de títulos. O povo japonês está aterrorizado. Eles estão vendo seu poder de compra evaporar em tempo real. Então, eles estão fugindo para a segurança. Eles não estão comprando dólares, estão comprando ativos físicos. E quando uma população inteira corre por uma pequena porta para comprar prata, o preço se desconecta do mercado spot global. O preço do papel em Nova York é irrelevante para um assalariado em Tóquio que está tentando proteger suas economias da hiperinflação. Ele pagará 130 rales, porque a alternativa é manter ienes que podem valer zero. Este é o futuro do mercado dos Isekuasen-Rewa. O Japão está apenas 6 meses à nossa frente. O prêmio que você vê em Tóquio é o prêmio do medo, e agora o medo está sendo negociado com uma margem de 50 dólares. Mas isso é o Japão. Você diz que as coisas estão normais aqui na América. Estão. Vamos olhar os dados dos Estados Unidos hoje, sexta-feira, 2 de janeiro. A prata spot está sendo negociada a 73,14. Agora vá a um grande negociante como a APMEX. Olhe o preço de uma barra de 100 onças. Normalmente, barras grandes têm os prêmios mais baixos, talvez 50 centavos acima do spot. Elas são industriais, são para atacado. Mas hoje, a APMEX está listando barras de 100 onças por mais de 80,40 a onça. Faça as contas. 80 dá o menos 73 dólares. Isso é um prêmio de 7 rares em uma barra industrial de atacado. Isso é quase um aumento de 10% sobre o preço spot. Para moedas como as Eagles, o aumento é de quase 20%. O que isso nos diz?
Diz-nos que o preço spot de 73 não é real. Você não pode comprar metal por 73. Nem mesmo os maiores negociantes da América conseguem obter metal barato o suficiente para vendê-lo a você por esse preço. O verdadeiro piso do mercado de prata nos Esther Keniwa já é 80 reais. O mercado de papel está sendo negociado com desconto porque está negociando contratos sem lastro. Mas no momento em que você pede a entrega, no momento em que você quer a barra em suas mãos, o preço volta à realidade. Então, temos um mercado de 3 níveis. Nível 1, a fantasia do papel a 73 reais. Nível 2, a realidade física dos Etiquetes a 80 reais. Nível 3, o pânico asiático a 130. Quanto mais para o leste você vai, maior o preço fica. Esta é a definição de uma arbitragem quebrada. Dinheiro e metal deveriam fluir para fechar essas lacunas, mas não estão. Por quê? Em um mercado saudável, se a prata está a 73 galhos em Nova York e 130 em Tóquio, um negociante compraria cada onça em Nova York, a levaria para Tóquio e embolsaria a diferença. Quero que você olhe para sua tela agora mesmo. Abra seu aplicativo da corretora, olhe o preço spot da prata. Você verá um número piscando em verde, 73,14. Você vê esse número e pensa que sabe o valor da prata. Você vê que o ouro está sendo negociado a 4.370. Você pensa que os mercados estão funcionando normalmente. Mas estou aqui para te dizer que o número na sua tela é uma mentira. É uma alucinação. É um artefato digital de um sistema quebrado que não reflete mais a realidade. Porque enquanto você está vendo 73 reais nos Estados Unidos, em Tóquio, Japão, neste exato momento, a prata está sendo negociada nas ruas pelo equivalente a 130 arroz. Nos Emirados Árabes Unidos, os negociantes estão pedindo 115 arroz. Na China, o preço físico ultrapassou 110 arroz. Não estamos falando de alguns centavos. Estamos falando de uma diferença de 50 reais entre o preço do papel em Nova York e o preço físico na Ásia. Isso não é um spread, isso é uma fratura. Este é o som do sistema financeiro global se partindo ao meio. Nesta massiva investigação em 5 partes, vamos relatar sobre a fratura global da prata. Não vamos fazer previsões. Não vamos adivinhar para onde o preço vai na próxima semana. Vamos simplesmente olhar os dados concretos que chegam de todo o mundo hoje. Sexta-feira, 2 de janeiro, vamos analisar os relatos virais de moedas de prata de 19 mil ienes no Japão. Vamos olhar os prêmios massivos explodindo em sites de negociantes dos Exelequa, como APMEX, onde até mesmo barras genéricas estão sendo negociadas 8 dólares acima do preço spot. E vamos explicar por que os bancos não podem permitir que o preço do papel suba para encontrar o preço físico, porque se o fizerem, enfrentarão insolvência imediata. O mercado se dividiu. Um lado é papel, outro lado é metal. E a lacuna entre eles é onde a transferência de riqueza do século está acontecendo. Esta é a história do choque de Tóquio. Vamos começar com a manchete que está agitando a internet. 130 reais em Tóquio. Isso é real? Temos relatos verificados vindos dos mercados de revenda japoneses, especificamente plataformas como Mercari Japan e negociantes locais de barras de ouro no distrito de Ginza. Moedas de prata padrão de 1 onça estão sendo listadas e vendidas por aproximadamente 19.911 ienes. Pegue sua calculadora. Na taxa de câmbio atual, isso se converte em aproximadamente 130 reais. Por que o Japão está em pânico? Porque eles estão pagando quase o dobro do preço spot dos seus Teisinquecintua. Não é apenas porque amam prata, é porque o iene japonês está colapsando. O Japão é o canário na mina de carvão para a crise monetária global. Sua dívida PIB é superior a 260%. Seu banco central perdeu o controle do mercado de títulos. O povo japonês está aterrorizado. Eles estão vendo seu poder de compra evaporar em tempo real. Então, eles estão fugindo para a segurança. Eles não estão comprando dólares, estão comprando ativos físicos. E quando uma população inteira corre por uma pequena porta para comprar prata, o preço se desconecta do mercado spot global. O preço do papel em Nova York é irrelevante para um assalariado em Tóquio, que está tentando proteger suas economias da hiperinflação. Ele pagará 130 reais
porque a alternativa é manter ienes que podem valer zero. Este é o futuro do mercado dos Shimasa Iwa. O Japão está apenas 6 meses à nossa frente. O prêmio que você vê em Tóquio é o prêmio do medo. E agora, o medo está sendo negociado com uma margem de 50 reais. Mas isso é o Japão. Você diz que as coisas estão normais aqui na América. Estão? Vamos olhar os dados dos Estados Unidos hoje, sexta-feira, 2 de janeiro. O spot está sendo negociado a R$ 73,14 reais. Agora vá a um grande negociante como a APMEX. Olhe o preço de uma barra de 100 onças. Geralmente, barras grandes têm os menores prêmios, talvez 50 centavos acima do spot. Elas são industriais, são para atacado. Mas hoje, a APMEX está listando barras de 100 onças por mais de 80,40 a onça. Faça as contas. 80 alas menos 73 euros. Isso é um prêmio de 7 euros. Em uma barra industrial de atacado, isso é quase um aumento de 10% sobre o preço spot. Para moedas como as Eagles, o aumento é de quase 20%. O que isso nos diz? Diz-nos que o preço spot de 73 reais não é real. Você não pode comprar metal por 73. Nem mesmo os maiores negociantes da América conseguem obter metal barato o suficiente para vendê-lo a você por esse preço. O verdadeiro piso do mercado de prata no ZEWFIS EWA já é 80 reais. O mercado de papel está sendo negociado com desconto porque está negociando contratos sem lastro. Mas no momento em que você pede a entrega, no momento em que você quer a barra em suas mãos, o preço volta à realidade. Então temos um mercado de 3 níveis. Nível 1, a fantasia do papel a 73 reais. Nível 2, a realidade física dos Ikiwandusa a 80 reais. Nível 3, o pânico asiático a 130. Quanto mais para o leste você vai, maior o preço fica. Esta é a definição de uma arbitragem quebrada. Dinheiro e metal deveriam fluir para fechar essas lacunas, mas não estão. Por quê? Em um mercado saudável, se a prata está a 73 reais em Nova York e 130 reais em Tóquio, um negociante compraria cada onça em Nova York, a levaria para Tóquio e embolsaria a diferença. Descobrimos detalhes sobre um novo sistema de licenciamento de exportação em Pequim que efetivamente isolou 60% da oferta mundial de prata refinada. O Ocidente pensa que isso é uma anomalia comercial. O Oriente sabe que é um bloqueio de recursos. Vamos para Dubai. Olhe os dados que vêm dos Emirados Árabes Unidos e do Kuwait. Estamos vendo relatos verificados de quilos de prata física sendo negociados com prêmios que implicam um preço de 110 a 115 reais por onça. Por que o Oriente Médio? Este é o suque do ouro do mundo. É um centro para o comércio físico entre Europa, África e Ásia. Os negociantes lá são sofisticados. Eles não confiam em contratos de papel. Eles negociam em barras físicas. No momento, Dubai está agindo como um aspirador de pó para o Oriente Médio. Investidores ricos na região estão se desfazendo de dólares americanos e euros. Eles estão preocupados com sanções. Eles estão preocupados com a militarização do sistema SWIFT. Eles querem ativos que não tenham risco de contraparte. Eles querem prata. Mas por que o preço é 115? Porque a oferta da Europa parou. Geralmente, as refinarias suíças enviam grandes quantidades de prata para Dubai. Mas agora, essas refinarias suíças estão enviando tudo para a China e a Índia para capturar o prêmio asiático. Dubai está sendo contornada. Então, os negociantes locais nos souks têm que aumentar suas ofertas para atrair metal. Eles estão pagando 115 reais, porque se pagarem menos, o metal voa sobre suas cabeças para Xangai. Isso confirma que o verdadeiro preço de liquidação para a prata física em um mercado livre e não sobrecarregado por shorts de papel da COMEX está solidamente nos 3 dígitos. Qualquer preço abaixo de 100 nori é um desconto de papel. Agora, vamos olhar para a Coreia do Sul. Relatos indicam que a prata está sendo negociada em torno de 97 dólares nas ruas de Seul. Isso é crítico. A Coreia não é apenas um mercado de investimentos, é uma potência industrial. Empresas como Samsung, LG e SK Hynix estão baseadas lá. Elas fazem as baterias, fazem os chips, fazem as telas. Como discutimos em nossa série sobre a Samsung,
Essas empresas precisam de prata para sobreviver. O fato de o preço na Coreia ser 97 reais nos diz que o pânico industrial é real. Essas empresas não estão esperando o preço da Comex se estabilizar. Elas estão comprando de refinarias locais com um prêmio de 25 reais sobre Nova York apenas para manter suas linhas de montagem funcionando. Este é o preço de custo de reposição. Se um gerente de fábrica coreano sabe que não ter prata lhe custará US$ 1 bilhão em produção perdida, ele pagará felizmente 97 dólares por onça. Ele estabelece o piso, e agora esse piso é 24 roara mais alto do que o preço de Wall Street. A oferta industrial está consumindo a oferta de papel. Por que a oferta está tão apertada? Encontramos a resposta em um registro regulatório de Pequim. A China implementou um novo sistema de licenciamento de exportação para metais estratégicos. De acordo com os documentos, apenas 44 empresas estão agora autorizadas a exportar prata. E, para se qualificar, essas empresas devem atender a um limite mínimo de produção de 80 toneladas. O que isso significa? Significa que as refinarias de pequeno e médio porte, aquelas que costumavam inundar o mercado global com excesso de oferta, agora estão proibidas de exportar. Elas só podem vender domesticamente dentro da China. Isso efetivamente isola cerca de 60% da oferta de prata refinada da China. Ela permanece dentro da Grande Muralha. Este é um embargo suave. A China não anunciou uma proibição que causaria um incidente diplomático. Em vez disso, eles criaram uma barreira burocrática. Eles tornaram tão difícil obter uma licença que o metal naturalmente permanece em casa. É por isso que os estoques de Xangai estão aumentando enquanto os estoques de Londres estão caindo. A China está prendendo o metal. Eles estão construindo uma reserva estratégica de prata sem declará-la oficialmente. Elon Musk tuitou sobre isso no domingo. Ele disse que isso não é bom. Ele sabe. Ele sabe que se a China bloquear a oferta de prata, o custo de construir um Tesla na América sobe, enquanto o custo de construir um BYD na China desce. É guerra econômica disfarçada de política administrativa. Agora, olhe para os Estados Unidos. Estamos negociando a 73 reais. Somos o mercado mais barato do mundo, de longe. O Japão está a 130, Dubai a 115, a Coreia a 97, a China a 80, a América a 73. O que acontece quando você é a loja mais barata do quarteirão? Você é esvaziado. Esta é a lei de Gresham em esteroides. Dinheiro ruim, dólares supervalorizados, expulsa dinheiro bom, prata subvalorizada. Todo negociante na Terra está olhando para o mercado dos EDA, Wari, e salivando. Eles estão comprando futuros da Comex. Eles estão aguardando a entrega. Eles estão comprando Eagles. Eles estão retirando o metal físico do sistema dos Ebuarius e enviando-o para os mercados de preços altos. Estamos testemunhando o grande escoamento. Os Igatiua estão perdendo sua riqueza real porque nosso cartel bancário se recusa a permitir que o preço suba ao nível global. Ao suprimir o preço para 73 reais, os bancos estão essencialmente subsidiando o complexo militar e industrial chinês. Estamos vendendo a eles nossos ativos estratégicos com um desconto de 50%. É um suicídio estratégico. Mas os bancos não se importam com estratégia. Eles se importam com suas posições vendidas. Eles estão dispostos a esvaziar o cofre nacional apenas para salvar seu bônus trimestral. Isso nos leva à pergunta inevitável: por quê? Por que os bancos estão fazendo isso? Por que eles simplesmente não compram e levam o preço a 130 reais como todo mundo? A resposta é insolvência. Eles estão presos. Eles estão em uma posição vendida tão massiva que literalmente não conseguem cobri-la. Se eles deixarem o preço ir para o valor real de 130 reais, as perdas excederiam suas reservas de capital. Na parte 3, vamos mergulhar fundo na armadilha da insolvência. Usaremos a tese do analista viral No Limit Gains para explicar o dilema dos bancos. Vamos olhar a matemática do mark-to-market e vamos mostrar por que os bancos estão lutando por suas vidas, não apenas por lucro. Eles estão suprimindo o preço, porque se pararem, eles morrem. O mercado de papel é uma situação de reféns, e os bancos são os que estão apontando a arma para suas próprias cabeças. Fique ligado para a parte 3.
Estamos calculando a falência dos bancos de metais preciosos. Estabelecemos a cena do crime. Vimos o preço em Tóquio a R$ 130. Vimos o preço em Dubai a R$ 115. E vimos o preço em Nova York a R$ 73. Qualquer pessoa racional olha para este mapa e faz a mesma pergunta. Por quê? Por que os bancos americanos estão vendendo prata pela metade do que ela vale? Por que eles estão subsidiando o resto do mundo? Eles são estúpidos? São caridosos? Não, eles estão desesperados. Na parte 3 desta investigação, vamos expor a armadilha da insolvência. Vamos olhar os balanços dos principais bancos de metais preciosos e vamos mostrar que eles não estão manipulando o preço para obter lucro. Eles estão manipulando o preço para se manterem vivos. Se o preço da prata em Nova York subir para igualar Tóquio se atingir 130 rales, as perdas nas posições vendidas dos bancos seriam tão catastróficas que eliminariam seu capital de nível 1. Isso os levaria à falência da noite para o dia. Isso não é mais um trade. É uma situação de reféns, e os bancos são os que estão com a arma apontada para suas próprias cabeças. Vamos olhar a matemática da sobrevivência. Para entender o pânico, você precisa entender a posição. Por décadas, os bancos de metais preciosos agiram como formadores de mercado para a prata. Quando um minerador quer vender produção futura, o banco assume o outro lado. O banco fica vendido. Geralmente, isso é bom. Eles fazem hedge, eles equilibram o livro. Mas nos últimos anos, à medida que a demanda explodiu, os bancos ficaram preguiçosos. Eles venderam mais papel do que havia metal. Eles venderam naked shorts. Isso significa que eles prometeram entregar prata que não têm e que não emprestaram. De acordo com o Office of the Comptroller of the Currency, o valor nocional desses derivativos é de bilhões. Se a prata custa 20 horas, a responsabilidade é administrável. Se a prata custa 70 horas, é doloroso. Mas se a prata for para o valor verdadeiro de 130 horas, a responsabilidade explode. Vamos fazer um cálculo aproximado. Se os bancos estão vendidos em 500 milhões de onças e o preço sobe 60 rares, isso é uma perda de 30 bilhões. 30 bilhões de dólares que aniquilam os lucros trimestrais de todo o setor bancário. Mas, mais importante, atinge o capital de nível 1. Este é o dinheiro de emergência que os reguladores exigem que os bancos mantenham para evitar um colapso. Se o capital de nível 1 cair abaixo de um certo nível, os reguladores fecham o banco. Eles o apreendem. Acabou. Então, os traders do JP Morgan e do Citi não estão apenas tentando salvar seus bônus. Eles estão tentando salvar a instituição da apreensão. Eles devem manter o preço suprimido na COMEX. É um imperativo existencial. Isso cria o que chamamos de teto de solvência. Existe um ponto de preço específico onde o banco explode. Não sabemos o número exato, mas o comportamento do mercado sugere que está em algum lugar entre 80 e 90 dólares. Observe como, toda vez que nos aproximamos de 80 reais, aparece uma enorme parede de vendas. Isso não é um realizador de lucros. Essa é a linha de defesa. O banco está jogando papel no mercado para defender o teto de solvência. Eles estão imprimindo contratos infinitos para impedir que o preço ultrapasse a linha que os mata. Mas essa estratégia tem um custo. Toda vez que vendem um contrato de papel para deter o preço, eles aumentam sua posição vendida. Eles estão cavando o buraco mais fundo para evitar que as paredes desabem. Em 1980, os irmãos Hunt tentaram monopolizar o mercado comprando. Em 2026, os bancos se encurralaram vendendo. Eles estão presos. Não podem cobrir porque comprar enviaria o preço para 130, falência. Não podem segurar porque o metal físico está saindo, default de entrega. Eles só podem dobrar a aposta. E dobrar a aposta eventualmente leva à explosão. A supressão cria um fenômeno econômico clássico, a lei de Gresham. O dinheiro ruim expulsa o dinheiro bom. Neste caso, a prata de papel, dinheiro ruim, está expulsando a prata física, dinheiro bom. Como os bancos estão inundando o mercado com contratos de papel baratos a 73 ares, investidores inteligentes estão usando esses contratos para comprar metal físico com desconto. Eles compram o papel, aguardam a entrega,
pegam o metal e o enviam para Tóquio ou Xangai, onde vale 130 reais. A estratégia de supressão dos bancos está, na verdade, acelerando o default ao manter o preço artificialmente baixo. Eles estão incentivando o mundo a roubá-los. Estamos assistindo ao maior escoamento de cofres da história. O inventário registrado na COMEX caiu 70% desde 2020. Agora está criticamente baixo. Quando chega a zero, o preço do papel se torna irrelevante. Você pode imprimir um contrato que diz que a prata custa 70 reais, mas se você não tiver prata para entregar, ninguém se importa. O mercado se move para o preço real, e o preço real é o que eles pagam em Tóquio. Então, como isso termina? Se os bancos estiverem insolventes no preço real, eles não o pagarão. Eles mudarão as regras. Chamamos isso de cenário de força maior. Acreditamos que o final se parece com isso. Os cofres físicos secam. A COMEX não consegue entregar. O preço começa a disparar em direção a 100 reais. Os bancos pressionam a bolsa para declarar uma emergência. A bolsa interrompe as negociações. Eles forçam todos os detentores de contratos a liquidar em dinheiro a um preço fixo. Eles podem dizer: estamos liquidando todos os contratos a 80 reais. Aqui está seu cheque, vá embora. Isso salva os bancos. Eles não precisam comprar prata cara, mas destrói o investidor que pensou que possuía o metal. Você recebe 80 reais em moeda fiduciária. Enquanto isso, o preço físico na rua vai para 200 reais. Este é o rug pull. O mercado de papel se salva sacrificando o detentor de papel. É por isso que gritamos dos telhados. Se você não o segura, você não o possui. Se você está mantendo uma conta não alocada ou um contrato futuro, você é um credor de um banco insolvente. E os credores recebem centavos de dólar. Então, os bancos estão presos, os cofres estão esvaziando. O mercado de papel é uma bomba relógio. Mas por que a arbitragem ainda não fechou a lacuna? Por que o preço não está subindo mais rápido? Está subindo, mas há atrito, logística, seguro, controles de exportação. Na parte 4, vamos analisar a arbitragem quebrada. Vamos explicar por que os negociantes fisicamente não conseguem mover o metal rápido o suficiente para igualar o preço. Vamos olhar para o colapso da logística, o atraso nos aeroportos e nos cofres. E vamos mostrar o que acontece quando a barragem finalmente se rompe. Quando o atrito da arbitragem for superado, a recuperação do preço será vertical. A supressão funciona até a última barra sair do cofre. Então, ela falha de uma vez. Fique ligado para a parte 4. Estamos analisando a logística do squeeze. Chegamos à quarta hora desta investigação. Olhamos os preços em Tóquio e Dubai, olhamos os balanços dos bancos insolventes em Nova York e estabelecemos um fato aterrorizante. Há uma diferença de 50 reais entre o preço da prata de papel no Ocidente e o preço da prata física no Oriente. Em qualquer livro didático de economia, isso não deveria existir. O professor lhe dirá que a arbitragem conserta tudo. Os negociantes deveriam comprar pelo preço baixo, vender pelo preço alto e a lacuna se fecha instantaneamente. Mas o livro didático assume que o mercado é sem atrito. Ele assume que você pode teletransportar ouro e prata como pode teletransportar um e-mail. Você não pode. A prata é pesada, é volumosa, ocupa espaço. Para mover $1 bilhão em prata, você precisa de uma frota de caminhões blindados e um avião de carga. Na parte 4, vamos analisar a arbitragem quebrada. Vamos explicar por que a cadeia logística se rompeu sob a pressão da demanda asiática. Vamos olhar para o custo altíssimo do seguro de risco de guerra para o transporte de metais. E vou explicar por que esse atrito é a única coisa que impede o preço da COMEX de explodir para 100 reais. No momento, a barragem está segurando a água, mas a água está subindo. E quando o gargalo logístico se resolver, a recuperação do preço será vertical. Vamos ser mais detalhados. Suponha que você seja um gestor de fundos de hedge em Londres. Você vê a operação. Compre prata LBMA a 74, venda prata SGE a 80. Parece dinheiro de graça. Então você liga para um provedor de logística segura, uma empresa como Brinks ou Loomis. Você diz: preciso mover 10 toneladas de prata para Xangai amanhã. O provedor de logística ri de você. Amanhã?
Estamos com a agenda lotada até fevereiro. Esta é a realidade no local. A capacidade de frete aéreo seguro está no limite. Há apenas um número limitado de aviões certificados para transportar lingotes de alto valor. Há apenas um número limitado de caminhões blindados. E, no momento, cada um deles está ocupado movendo metal para o leste. O pipeline está cheio. Você fisicamente não consegue empurrar mais prata pelo tubo. Isso cria um limite de velocidade para a arbitragem. Os traders querem fechar a lacuna, mas os aviões não conseguem voar rápido o suficiente. Então, a lacuna persiste e, enquanto a lacuna persistir, o escoamento continua. Esse atrito logístico permite que os preços divirjam por semanas ou até meses. Isso cria uma falsa sensação de segurança no Ocidente. Ah, o preço é de apenas $73. Deve estar tudo bem. Não, o preço é de $73 porque a porta de saída está emperrada. Uma vez que a porta se abre, o preço se equaliza. E equalização significa Nova York subindo, não a China caindo. Há outro custo que está matando o comércio de arbitragem, o seguro. Para enviar lingotes, você precisa de seguro. Lloyd's of London. Geralmente isso é barato. Mas olhe o mapa. O Mar Vermelho está fechado devido a ataques de drones. O Mar da China Meridional está tenso. O espaço aéreo sobre a Europa Oriental está fechado. O prêmio de risco de guerra para o transporte de ativos de alto valor explodiu. Se você quiser enviar prata de Londres para Xangai, o custo do seguro consome sua margem de lucro. Isso amplia o spread. O preço em Xangai tem que ser maior para cobrir o custo do risco. Então, o caos geopolítico está realmente contribuindo para a divergência de preços. Está agindo como um imposto sobre o fluxo de metal. Isso isola os mercados, transforma o mercado global em uma série de ilhas. A Ilha América tem prata de papel barata. A Ilha Ásia tem prata física cara. E a ponte entre elas está queimando. Mas o maior gargalo não são os aviões, são os cofres. Estamos ouvindo rumores de traders de Londres sobre atrasos na alocação. Se você possui prata não alocada, uma reivindicação sobre um pool e pede para convertê-la em barras específicas alocadas para envio, o banco geralmente diz: claro, nos dê 48 horas. No momento, eles estão dizendo: nos dê 2 semanas. Por quê? Porque eles têm que localizar o metal. Em um sistema de reserva fracionária, o metal nem sempre está na prateleira. Pode estar arrendado, pode estar em um cofre subcustodiante na Suíça, pode ser uma entrada digital que não foi lastreada por metal físico por anos. Quando você exige a entrega para enviar para a China, o banco tem que se apressar. Eles têm que ir ao mercado aberto, comprar barras, transportá-las para o cofre e carimbar seu nome nelas. Isso leva tempo, e durante esse tempo, a janela de arbitragem permanece aberta. Esse atraso é um default suave. Eles não estão dizendo não, estão dizendo espere. Mas em uma squeeze, esperar é fatal. Enquanto você espera, o preço em Xangai vai para R$ 110. Enquanto você espera, o custo de oportunidade te sangra. Esse atrito burocrático é uma tática deliberada para desacelerar o escoamento. Eles estão colocando quebra-molas na frente da saída. Então, o que acontece quando o metal finalmente chega? O que acontece quando a logística se resolve? Temos a virada de preço. Imagine um elástico sendo esticado. O preço na China puxa para um lado. O preço em Nova York está travado. O elástico se estica. A tensão aumenta. Eventualmente, o atrito se rompe. Os arbitradores descobrem uma nova rota ou os bancos ficam sem desculpas e os preços se unem. A China cai para 73? Não. A China tem a demanda. Eles são os compradores físicos. Nova York sobe para 100. Acontece em uma única sessão. Acordamos uma manhã e o preço spot se ajustou ao preço de rua. O prêmio desaparece porque o preço spot se torna o prêmio. Este é o evento que estamos esperando, a reunificação dos mercados. Será violento. Liquidará cada vendedor a descoberto que apostava no fechamento do spread na outra direção e provará que o mercado de papel é, em última análise, um escravo do mercado físico. Então a arbitragem está quebrada, a logística está travada, o seguro está disparando, o sistema está se mantendo por um fio. O que você faz?
Como você se posiciona para a virada? Na parte 5, o capítulo final desta investigação global, vamos lhe dar a estratégia do jogo final. Vamos dizer exatamente como comprar prata quando os negociantes estiverem esgotados. Vamos analisar novamente as ações de mineração, porque elas são o único ativo líquido e alavancado para este movimento. E vamos deixá-lo com o veredito final sobre o choque de Tóquio. O preço de 130 Harras não é uma anomalia, é uma previsão. O Ocidente está prestes a aprender o preço de tudo e o valor de nada. Fique ligado para a parte 5. A conclusão está chegando. Chegamos ao fim desta investigação global. Viajamos dos mercados de rua de Tóquio, onde a prata custa 130 aos. Visitamos os souks de ouro de Dubai, onde custa 115 halas. Olhamos dentro dos armazéns alfandegados de Xangai, onde custa 80 halas. E estivemos no pregão da Comex em Nova York, onde a tela ainda pisca a 73 reais. O mundo fraturou. Pela primeira vez na história financeira moderna, o preço global de uma commodity importante deixou de existir. Há um preço oriental baseado na realidade física e há um preço ocidental baseado na ilusão do papel. Mas, ao encerrarmos esta série, você fica com uma pergunta candente: como lucrar com a fratura? Se você está no Ocidente, se está preso na terra do papel de 73 reais, como você se posiciona para o inevitável retorno a 130? Nesta análise final, parte 5, vou lhe dar a estratégia do jogo final. Vou explicar por que as ações de mineração são a única classe de ativos restante que não foi reavaliada para a realidade de Tóquio. Vou lhe dar o aviso final sobre contas não alocadas, a armadilha que se fechará quando o preço disparar. E vou deixá-lo com o veredito final sobre o futuro do dinheiro. A arbitragem está quebrada, o sistema está falhando. Mas para você, a oportunidade está apenas começando. Vamos finalizar. Vamos olhar para o mercado de ações. Se a prata está a 130 em Tóquio, por que as ações de mineração de prata estão sendo negociadas como se a prata estivesse a 30? Esta é a lacuna de avaliação. Os algoritmos de Wall Street são programados para negociar ações de mineração com base no preço spot da Comex. Quando o algoritmo vê 73 reais, ele avalia a mineradora a 73 reais. Ele não sabe sobre Tóquio, ele não sabe sobre os prêmios em Dubai. Ele é cego à realidade física. Isso cria uma ineficiência massiva. As mineradoras estão vendendo seu metal. Algumas delas estão vendendo diretamente para refinarias que vendem para a Ásia. Elas estão capturando os preços mais altos no mundo real, mas o preço de suas ações está preso no mundo do papel. Quando seus resultados trimestrais forem divulgados, quando eles relatarem um fluxo de caixa recorde, porque venderam sua prata por 85 arroares em vez de 73 lois, os algoritmos de Wall Street funcionarão mal. Eles terão que reavaliar todo o setor da noite para o dia. Esta é sua oportunidade. Comprar mineradoras de prata primárias de alta qualidade agora é como comprar prata com um desconto sobre um desconto. Você está obtendo o desconto do preço do papel e o desconto do risco do patrimônio. É uma mola enrolada em cima de uma mola enrolada. Se a prata for para 100 rallies em Nova York para igualar o mundo, o fluxo de caixa dessas empresas não apenas dobra, ele triplica, ele quadruplica. Chamamos isso de torque. E agora, as mineradoras têm o maior torque de qualquer ativo no sistema financeiro. Tenho que te dar um aviso final urgente. Falamos sobre os atrasos nos cofres na parte 4. Se você possui prata em uma conta não alocada em um banco ou em um pool genérico em um negociante de metais preciosos, você está na zona de impacto. Quando a recuperação do preço acontecer, quando Nova York de repente subir para 100 queles para alcançar Tóquio, os bancos que lhe devem esse metal enfrentarão uma escolha. Opção A: ir ao mercado, pagar $100 e entregar o metal a você. Opção B: exercer a cláusula de força maior e pagar em dinheiro pelo preço antigo de 73 reais. Qual você acha que eles escolherão? Eles escolherão a opção B, todas as vezes. Eles liquidarão sua conta em dólares depreciados. Você olhará para sua tela e verá um saldo em dinheiro. Mas você queria prata. E agora, com o dinheiro que eles lhe deram, você não pode comprar prata porque o preço é 100 reais.
Você foi liquidado em dinheiro, perdendo sua riqueza geracional. É por isso que você deve possuir metal alocado ou físico. Se você tem prata não alocada, mova-a hoje. Pague a taxa de fabricação, pague o frete, coloque-a em sua própria posse ou mova-a para um serviço de custódia segregada totalmente alocada, onde as barras tenham seu nome. Não confie no banco para honrar uma responsabilidade que os leva à falência. Não é pessoal, é apenas negócios. Precisamos preparar sua mente para o que vem a seguir, sem derrores. Ver um preço de 3 dígitos na prata mudará a psicologia do mundo. Agora, a 73 ROIs, as pessoas pensam que é caro. A 100 reais, elas pensarão que é valioso. Parece contraditório, mas é da natureza humana. Quando algo cruza um marco importante, valida o ativo. Diz ao mundo, isso é dinheiro de verdade. A 100 reais, a prata entra na mesma conversa que o ouro e o Bitcoin. Torna-se um ativo de reserva de nível 1. Isso desencadeará uma onda de FOMO que fará com que as compras atuais pareçam um gotejar. Fundos de pensão perseguirão. Empresas de tecnologia acumularão. Soberanos entrarão em pânico. A movimentação de 100 DAOs para 200 rallies acontecerá mais rápido do que a movimentação de 50 para 100, porque a 100 rallies o segredo será revelado. Todos sabem que o dólar está quebrado. Todos sabem que o metal é escasso. Você tem que estar pronto para isso. Você tem que estar pronto para manter durante a euforia. Não venda sua primeira onça a 100 dólares apenas porque parece um bom número redondo. 100 dólares é apenas o nível de paridade com o pico ajustado pela inflação de 1980. É a linha de partida do verdadeiro mercado em alta. Então, aqui está o veredito sobre a fratura global. Os Estados Unidos estão perdendo o controle sobre o mercado de prata. Por 50 anos, controlamos o preço por meio de derivativos de papel, mas esquecemos de controlar o metal físico. Agora o metal se foi, está na China, está na Índia, está no Oriente Médio. A discrepância de preços que vemos hoje, 73 contra 130, é o estertor final do esquema de manipulação de papel. Não pode ser sustentado. A arbitragem é uma força da natureza. A gravidade se afirmará. E, neste caso, a gravidade puxa o preço para cima. Nova York deve subir para encontrar Tóquio. O dólar deve cair para refletir a realidade do mercado de recursos. Você está segurando a mão vencedora. Você está segurando o ativo pelo qual o mundo inteiro está lutando. Não deixe a volatilidade te abalar. Não deixe os smashes dos bancos te abalar. Olhe o mapa, olhe Tóquio, olhe Xangai. Esse é o futuro e está chegando a uma tela perto de você muito em breve. Você foi cedo, você estava certo, você estava pronto. A fratura é a oportunidade. Aproveite-a. Se esta investigação mudou a maneira como você olha para os números digitais na tela da sua corretora, por favor, inscreva-se e curta este canal. Estamos desenterrando a história financeira que eles tentaram enterrar. Garanta seu futuro. O próximo capítulo desta transferência global de riqueza será aberto em breve.